A pandemia do coronavírus é um tapa na cara dos defensores do Estado mínimo? Começa agora mais um Ringue da Pan, de novo, à distância, afinal, né, tá rolando a pandemia, nós somos precavidos, o Kim é político, ele tem que fazer o filme dele, então hoje vai ser um debate à distância mais uma vez. Vamos lá, Kim, o tema dessa vez é Estado mínimo diante dessa crise aí do coronavírus, né? Vamos lá, o Estado mínimo, ele sofreu agora uma grande rasteira, né? Foi um grande tapa na cara esse pessoal aí que levanta essa bandeira do Estado mínimo, essa questão agora do coronavírus. Afinal de contas, é graças ao Estado, a um Estado presente, e agora, por conta dessa crise ainda mais presente, que as empresas, que os trabalhadores, que o mundo tem algum caminho para seguir para tentar sair disso, né? A gente está vendo agora os estados cada vez mais presentes em todos os países que têm uma tradição e que têm governos liberais, estão tendo agora que se socorrer ao Estado. O Estado está tendo que se fazer presente, está tendo que criar linhas de crédito, tendo que criar linhas de financiamento para socorrer empresas, para socorrer trabalhadores. A gente está vendo que só nos Estados Unidos eles vão gastar mais de 4 trilhões de reais com o socorro do Estado aos empresários, aos trabalhadores. A França, ela está pensando em nacionalizar as empresas que correrem risco de pedir falência. A Alemanha também, a Inglaterra vai chegar a pagar cerca de 80% do salário do trabalhador que optar pelo isolamento social. Então a gente está vendo agora que sem o Estado, se não tivesse um SUS, se não tivesse um sistema único de saúde, se não tivesse um sistema público de aposentadoria, a gente hoje estaria numa situação muito mais caótica. Quem está socorrendo grande parte da população é o sistema, apesar da gente ter um sistema que já beirava a falência, é o Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema público de saúde do mundo, inclusive, apesar de ser um sistema com vários problemas e vários reparos que tem que ser feito. A gente tem o INSS também ajudando quem precisa, o governo se socorrendo, inclusive, com esse dinheiro, se for o caso. Então, assim, eu acho que com o coronavírus, pessoas como o Kim, né, eu acho que eles tiveram uma injeção aí de realidade. Eles entenderam que não existe nem Estado mínimo, nem Estado máximo, né? Essa frase é até famosa, existe o Estado necessário. E dessa vez a gente está vendo como o Estado é necessário. Bom, do jeito que o Guga fala, faz parecer que eu sou um anarquista, né? Que o Estado é desnecessário, né? Agora, a filosofia liberal clássica é justamente de você ter prioridades do Estado para ele agir quando e se ele for necessário, que é justamente o caso de uma pandemia, né? Se a gente tem um Estado que cuida ou cuja Constituição trata desde direitos e garantias fundamentais até o funcionamento do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, a gente tem um Estado que não tem prioridade nenhuma, né? Se você tem um Estado que tem mais de 20 ministérios, você tem um Estado que, além de cuidar de saúde, de educação, de segurança pública, ainda trata de administrar empresas, ainda trata de administrar ativos, ainda é um Estado empresário, ele não tem eficiência, não tem um foco necessário para tomar medidas de urgência, como é o caso de uma pandemia, né? Vamos lembrar que o liberalismo, no seu fundamento, defende vida, liberdade e propriedade, e a função do Estado é justamente garantir segurança jurídica para a própria existência do capitalismo e também proteger a vida das pessoas, como no caso de uma pandemia, de uma doença infecto-contagiosa. E você veja que justamente os estados mais liberais, que mais promoveram corte de gastos e que menos se endividaram, que menos tomaram medidas socialistas ou medidas keynesianas nos últimos anos, são os estados que agora têm mais espaço fiscal para socorrer a sociedade durante a crise, durante a pandemia. Por que o Brasil não consegue ir além do que está fazendo agora? Por que o Estado brasileiro não consegue ir além do que está fazendo agora? Porque não tem espaço fiscal para isso. De onde é que está saindo o dinheiro, por exemplo, para a gente liberar para que os municípios mantenham os seus sistemas de saúde funcionando? Saiu da aprovação nos anos recentes da reforma previdenciária da PEC do teto. Não fosse a gente ter essa economia de dinheiro, essa reforma estrutural para garantir que a gente tivesse espaço fiscal para atuar agora, a gente não conseguiria atuar. E como o Guga bem falou, você tem estados, sim, você tem governos liberais tomando medidas de injeção de dinheiro no serviço de saúde ou na economia durante esse momento. Dinheiro esse que foi justamente economizado durante o período de austeridade que é pregado
pelo liberalismo. E sempre lembrando da clássica frase da Thatcher também, que o Estado ajuda, porém ele é financiado com o dinheiro do pagador de imposto, né? Com o dinheiro do setor produtivo e da iniciativa privada. Não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de imposto. Mas a iniciativa privada, ela é tratada de maneiras diferentes se você tem, claro, um governo que é mais ou menos neoliberal. Num governo, você está falando aí que a pandemia está mostrando que quem teve mais austeridade, quem seguiu mais a cartilha neoliberal, quem está se dando melhor agora, isso não é verdade. Na verdade, o que essa crise está demonstrando é que o estado de bem-estar social, que é sim um estado que provém saúde, educação, segurança e também renda mínima, e provém uma série de benefícios e de oportunidades que são, sim, advindas de um discurso socialista, não tem nada a ver com o discurso neoliberal. Esse estado de bem-estar social, ele sim sofreu uma grande ruptura nos últimos anos, graças a um globalismo desenfreado, graças a um mercado que não foi regulamentado, e ele sim, hoje, está mostrando que a falta de um estado de bem-estar social ativo é um dos grandes problemas, é uma das grandes mazelas. E os países que menos investiram e que mais sofreram com o seu sistema de saúde, por exemplo, recebendo menos recursos e sendo debilitados nos últimos anos, são os que estão sofrendo mais. E isso não tem nada a ver com a cartilha neoliberal. A Inglaterra é até um exemplo disso. O Boris Johnson acabou de ser tratado pelo hospital público lá, ele está fazendo agora um discurso a favor do sistema público de saúde, e os próprios ingleses estão, com essa pandemia, repensando mais uma vez a importância que eles davam, que eles pararam de dar e que eles vão passar a dar de novo para um sistema público de saúde. Eles estão vendo o quanto isso é estratégico e importante num momento como esse. E num mundo globalizado como o que a gente vive hoje, essa é a primeira uma de várias pandemias que a gente ainda vai viver. Inclusive o Barack Obama ele, 5 anos atrás, fazendo um discurso prevendo que a gente, nos próximos 5 anos, e está acontecendo agora, viveria uma crise respiratória, que passaria algum tipo de doença que seria mortal, e que era bom os países começarem a lidar com infraestrutura e a investir em infraestrutura já pensando nisso, porque isso estava prestes a acontecer, já que a gente vive num mundo globalizado. Não precisa ser um visionário, basta ler um pouco para saber que isso poderia acontecer e está acontecendo. Ao contrário do Trump, né, que está se fazendo de surpreso por isso, por ser realmente um ignorante. Agora, o estado de bem-estar social, sim, ele vai sair fortalecido, talvez, dessa pandemia. A gente tem, como ser humano, um histórico de aprender com os erros, nas guerras, nas crises que a gente sempre viveu, de sempre sair fortalecido e evoluir com isso. O Fórum Econômico Mundial, ele já discutiu, na última reunião deles, meios de tornar o capitalismo mais social, no sentido de se preocupar mais com o meio ambiente e de tentar combater a desigualdade. Isso agora vai ser ainda mais importante depois dessa pandemia. Isso vai ser ainda mais cobrado e, portanto, vai ser ainda mais necessário um Estado presente para regulamentar e para cobrar tudo isso. Então, essa utopia do Estado mínimo, ela só serve mesmo para quem já tem a barriga cheia, para quem já tem oportunidade e benefício. Num país pobre, miserável, ainda mais num país como o Brasil, que a gente tem 13 milhões de pessoas e meia na miséria absoluta, por R$70 por mês. A gente tem 14 milhões de famílias sem moradia. E metade do país não tem saneamento básico. Nesse país, você querer discutir um Estado mínimo soa a covardia. Bom, vamos lá. O Guga acabou misturando ali o conceito de renda mínima, bem-estar social com socialismo. Antes de qualquer coisa, é bastante importante a gente esclarecer o quão diferente, o quão contrário de socialismo é uma renda mínima, porque uma renda mínima não é garantimento de renda igual para todos, como é justamente o que poderia se pregar num Estado socialista. A renda mínima é justamente o contrário do planejamento central, o contrário daquilo que se prega numa política mais keynesiana ou numa política mais de esquerda, né? E justamente por quê? Porque o que se prega, o que se defende em relação à renda mínima, que foi sistematizada pelo Milton Friedman, né? Sempre bom lembrar, né? Um dos maiores ícones aí, não foi criado, sistematizado. Um dos maiores expoentes aí da Escola de Chicago de Economia, Prêmio Nobel de Economia, ele defende isso justamente por quê?
para tirar o planejamento central e a interferência do Estado ser a menor possível na economia e na vida dos indivíduos, porque o liberal acredita que a pessoa toma as decisões muito melhor com ela tendo dinheiro nela mesma do que o governo criando um programa e ele decidindo onde é que esse dinheiro vai ser investido e ele tendo que fazer uma licitação e ele contratar um ministério, fazer uma secretaria. Então, esse sistema é justamente para combater burocracia e criação de mais máquina pública. E um outro ponto, né? Criar máquina pública não só... Mas só uma coisa, criar máquina pública não está atrelado só à esquerda, porque você fala como se fosse uma criação da esquerda, criar estatal, por exemplo. Não, corrija isso. Criar, inclusive, se a gente for falar em criar estatal, a época que o Brasil mais teve uma produção industrial que realmente fazia frente aos outros países do planeta foi durante o momento que a gente mais teve estatal, mas isso foi no período do regime militar. Quem mais criou estatal no Brasil foram os militares, não foi nenhum governo que foi um regime antiliberal, né? O que eu estou defendendo aqui é um regime liberal. Não me interessa se era não, porque a política econômica é de esquerda, isso sem dúvida. Os governos militares adotaram uma política econômica de esquerda. E o outro, não, e vamos ver no todo, né? Eu gostei que você foi prudente aí quando você falou, não, o estado de bem-estar social, o estado de bem-estar social vai sair fortalecido, talvez. Aí eu gostei que você foi cético, porque eu não acho que vai sair fortalecido, justamente por medidas ali, como um bom conservador tem que ser cético, prudente, né? Justamente como você colocou, não, mas aí o Estado precisa trabalhar na regulamentação, etc. E justamente o contrário que os países estão fazendo agora, e eu incluo isso o Brasil. Os próprios partidos de esquerda tiveram que votar a desregulamentação dos insumos de medicamentos e de todos os insumos para o combate ao coronavírus aqui no Brasil. O que eles aprovaram? Eu falei de regulamentar o Estado. Se foi aprovado, mas é o mercado de saúde. Nós tivemos de desregulamentar o mercado de saúde. Tanto que os deputados de esquerda votaram na Câmara que se for aprovado no FDA, se for aprovado numa agência da União Europeia, se for aprovado na agência de saúde do Japão, já a Anvisa tem que liberar no Brasil, o que é uma desburocratização, coisa que a gente sempre defendeu. E um outro ponto, né? As empresas privadas agora, o Estado está tendo que desregulamentar para que a Ambev, por exemplo, possa produzir álcool gel, mesmo não tendo o KNAI, mesmo não tendo a liberação estatal para produzir álcool gel, e a mesma coisa com respiradores. Sim. É o que tem acontecido no mundo inteiro, é a desregulamentação para que as empresas possam ajudar no coronavírus. Então pronto, a gente não tem mais muito tempo, mas a gente está vendo, o Kim está querendo passar a imagem de que, graças ao coronavírus, essa pandemia, o mundo está se tornando ainda mais liberal. Eu estou ouvindo essa maluquice pelo jeito. Os fatos não dizem isso. Agora os estados estão muito mais atuantes do que eram em qualquer país, isso é óbvio, é só vocês irem atrás de informação, e ainda bem que os estados estão fazendo isso, porque sem os estados, para comandarem, inclusive, um meio global, uma ação global para tentar controlar o corona, porque são os estados que estão fazendo isso juntos, passando a informação, fazendo com que a população se isole em casa, se não tivesse o estado para coordenar isso, e também para fomentar a indústria, para dar um jeito de conseguir uma renda para o trabalhador que precisa ficar em casa, a gente estaria numa situação dramática. Mas o Kim acha que a gente está agora se tornando ainda mais liberal. Foi interessante ouvir essa versão do Kim aí. Eu e o planeta estamos vendo o Estado cada vez mais atuante. Mas é isso, tira as suas conclusões, vai acabar aqui em 14 minutos, vamos lá, mais um minuto. O que nós vemos agora é que quanto mais você tem espaço fiscal, quanto mais você tem austeridade num Estado liberal, mais o Estado consegue cumprir a sua função, atuar no momento de pandemia ou atuar no momento de guerra, e que a diminuição da burocracia se vê cada vez mais urgente, mais necessária, agora com os dois exemplos que eu citei, das empresas de bebida produzindo álcool gel e de indústrias automobilísticas produzindo respiradores, porque elas não poderiam fazer isso nas condições de burocracia comuns, porque você precisa ter uma licença do Estado, pedir uma licença para um burocrata iluminado central, para daí você poder produzir. Bom, galera, é isso aí. Quando vocês tiverem coronavírus, se não tiver dinheiro aqui no Brasil, você pode se socorrer num hospital público. Se você fosse americano, você estaria morrendo, como eu estou lendo em várias notícias de jornal, pensando na dívida que você ia deixar para sua família. Mas é isso aí. Estado mínimo ou Estado necessário? Foi essa a discussão hoje. A gente fica por aqui, semana que vem tem mais. Valeu, Kim, tamo junto. Obrigado aí pelo meu ponto de vista. É nóis. Valeu, até mais. Valeu, galera.